Boa tarde. Todos estão bem? Eu gostaria que sim, que todos estivessem muito bem. Eu agradeço muito o convite, por estar aqui, pela recepção tão carinhosa de todos vocês. Agradeço ao mestre, porque afinal de contas é ele que permitiu que a gente esteja aqui hoje, né? Então, eu gosto muito desse clima aconchegante e eu sinto também o clima da energia que vocês têm aqui, criam aqui, e o mérito é todo de vocês. Parabéns por essa energia tão acolhedora que vocês têm aqui. Bem, eu gosto muito de fazer palestras interativas, onde a gente converse. Eu acho muito mais rico que eu não fique aqui falando sozinho, né, falando o tempo todo, mas que vocês também se sintam à vontade para colocarem alguma coisa, para discordarem, para complementarem, para perguntarem alguma coisa, enfim, se sentindo muito à vontade. Combinado? Tá? Então, aguardo vocês conversarem comigo, tá bom? Muito bem. Eu queria trazer a seguinte reflexão hoje. Será que nós estamos cuidando da nossa vida? Ou estamos apenas vivendo? Assim, acordando, trabalhando, comendo e dormindo. Será que nós já percebemos que nós somos responsáveis pela nossa vida? Responsáveis pelo nosso futuro? Porque como que funciona? Né? Como que é a lei? Jesus nos colocou que cada um terá segundo as suas obras. Entendemos aí que obras é tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente e tudo que a gente faz. Tudo isso são as nossas obras. O pensamento é criador, o sentimento dá qualidade a tudo que a gente faz e a que a gente pensa. E os nossos atos realizam. Nós estamos, então, construindo permanentemente o amanhã, o daqui a pouco, o daqui a 1 ano, daqui a 100 anos. A grande questão, então, é se nós estamos, o que nós estamos construindo para amanhã? Às vezes as pessoas me perguntam assim, poxa, como que vai ser o futuro desse planeta? Como vai ser o meu futuro? E é muito simples a gente saber. Basta saber o que a gente está fazendo agora. Porque isso é a plantação para a colheita de daqui a pouco. Então, nós precisamos saber, nós podemos saber como será o nosso futuro. Basta que a gente analise o hoje. E nós podemos melhorar o nosso futuro. Plantar felicidade. Plantar paz hoje. Para que brotando, crescendo, florescendo, frutificando, a gente colha. Porque é da lei que nós sempre estamos colhendo o que plantamos. Então fica a grande questão para a gente pensar se nós estamos cuidando dessa plantação, portanto, cuidando do nosso hoje. Porque todo mundo quer ser feliz, todo mundo, e todo mundo está tentando, até aquelas pessoas que a gente acha que está num caminho ruim, elas também estão em busca da felicidade, não podemos ter dúvidas disso. Porque é uma tendência natural buscarmos o melhor, que a gente pensa que é, buscarmos a felicidade, que a gente imagina que seja. Todo mundo está querendo plantar um futuro melhor. Mas nós podemos e talvez devamos refletir o que nós estamos fazendo, como nós estamos cuidando, usando inclusive aquelas técnicas, aqueles métodos, aquela sabedoria que a gente usa para outros projetos. Quando a gente vai fazer uma casa,
a gente projeta essa casa, chama o arquiteto, chama o pedreiro, planeja como vai ser, 1 quarto, 2 quartos, a cozinha. Estamos planejando e cuidando do futuro. Eu quero morar lá. Que moradia a gente quer ter no futuro? Não moradia de casa, mas em que lugar, de que forma, como é o lugar que a gente quer viver amanhã. É hoje que nós temos que planejar. E planejando, executar uma série de coisas que façam com que esse futuro aconteça. Por isso eu volto na pergunta. Nós estamos cuidando da nossa vida? Ou ela está acontecendo apenas? Estamos cuidando daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente? Ou a gente apenas está pensando e sentindo, como sempre fizemos? Porque se a gente continuar a pensar e sentir e fazer o que a gente sempre fez, a gente sabe o que a gente vai ter como retorno. É o que a gente tem hoje. A vida está boa? Ótimo. Continue a fazer igual. Ah, eu gostaria que melhorasse. Então o que nós vamos fazer diferente? Ah, não está boa. E o que nós vamos fazer de muito diferente? Para que daqui a pouco fique boa. Essa é a pergunta que a vida nos faz a cada dia. Como que nós vamos viver hoje? Como que nós vamos viver? Como que está acontecendo? Para que, aproveitando o que está acontecendo, eu plante algo melhor. O que vocês acham dessa reflexão? É importante? É? E será que nós temos alguma dificuldade sobre isso? Quais, talvez? Quais dificuldades a gente tem para plantar um futuro melhor? Alguém arrisca a nos contar? Qual a dificuldade? Ou quais são as dificuldades? Comodismo. Essa é uma boa dificuldade. Uma ótima dificuldade. Eu estava aqui esperando o horário e vendo o que aparecia na TV, e apareceram coisas muito importantes. Uma delas fala sobre a prece, né? Sobre a importância da prece. E eu fiquei pensativo sobre como é que a gente ora. Como são as nossas orações? E eu sei que muitos de nós oramos pedindo. Mas pedindo que Deus faça uma série de coisas. Às vezes que Ele faça tudo. Isso é comodismo. Não sei se a gente percebe, mas às vezes as nossas orações, a gente quase quer mandar em Deus. Pensa, não é? Deus cuida de um, cuida de outro, Deus faça isso, faça aquilo, olha. Como dizia antigamente, ensinando o Padre Nosso ao vigário. Né? Precisamos pedir algo para Deus fazer, gente? Será? Sabe tudo, a gente está indo, ele já está voltando faz tempo. Né? Mas além disso, e talvez o que esteja por trás disso, seja exatamente esse comodismo. Eu não vou fazer nada. Sabe, o meu filho, o meu marido, a minha vizinha, a minha mãe, cuida. Mas eu estou fazendo o que sobre isso? Eu. Está vivendo no egoísmo. Muitas vezes, quero o bem da pessoa, mas peço para Deus ajudá-la. Né? Isso é realmente comodismo da nossa parte. E aí a gente não está construindo algo. Não está. Algo melhor não.
Por quê? É como se a gente tivesse um terreno e não plantasse. E amanhã sofreremos porque faltou alimento. Porque a água acabou. Mas nós não cuidamos. Porque a vida é um terreno aonde, sem dúvida, a gente está sempre plantando. A gente planta comodismo na vida e colhe a carência. Porque eu não construí. Mas eu poderia plantar um alface, plantar um tomate, plantar uma mandioca. E amanhã não me faltaria alimento. Eu podia cuidar daquela fonte que está bem pequenininha, mas está ali, para ela não sufocar. E amanhã eu terei água. E muitas vezes em abundância. Então, e muitas vezes nós somos comodistas por medo. Sabe do quê? Medo de errar. Ninguém gosta de errar, certo? E aí é porque nós temos um problema com o erro. A gente que acha que o erro é proibido. Não acha? Pois eu entendo que ele não é proibido. Exato. Ele faz parte do aprendizado. Ninguém aprenderá sem erro. Ninguém. E se eu me recuso a errar, eu também me recuso a aprender. Porque fico parado. Vamos lembrar da parábola do filho dos talentos? O Senhor deu 10 dinheiros ou talentos, 5 para um, 5 para outro e 1 para o último. Passou um tempo, o Senhor veio pedir contas. Mas vamos pular o primeiro e o segundo. Vamos direto para o último. E aí, o que você fez do talento que eu te dei? Perguntou para o último. Senhor, por medo, enterrei o meu talento. E aqui está, de volta. Resposta do Senhor: mau servo, este talento lhe será retirado. Se esse rapaz tivesse pego esse talento, que é um dinheiro, mas pode ser um dom, um talento, uma virtude, e tivesse, mas é um dinheiro, tivesse feito um investimento, e nesse investimento perdido, e ficasse devendo 10, então ele tinha 1, agora deve 10. Eu suspeito que quando ele prestasse contas ao Senhor, o Senhor diria para ele: está aqui os 10 que você deve, porque você tentou. Errou, mas não ficou parado. Aprendeu, tem lições a tirar do que fez. Porque quem no comodismo nada faz, impede a si mesmo o crescimento e o aprendizado. Então, gente, nós sempre estamos plantando nessa terra chamada vida. E a pior coisa que a gente pode plantar é a nossa omissão, é nada fazermos. E a segunda pior coisa, no meu entendimento, será a gente viver automaticamente, sabe? Seguindo o rumo sem rumo, copiando o que as pessoas fazem, fazendo o que sempre se faz, sem estar na direção da própria vida, sem ter um rumo, sem ter um objetivo. Tem um filme aonde a mocinha pergunta numa encruzilhada: para onde vai a direita e a esquerda? E alguém lhe responde: para onde você quer ir? Qualquer lugar. Então qualquer caminho serve. Certo? Será que qualquer caminho serve para a gente? Se não serve,
eu preciso não ter medo de fazer escolhas, não ter medo de arriscar, não ter medo de, numa dúvida do que fazer nas diversas situações da nossa vida, você refletir, claro, usar o que já conhecemos da doutrina do Cristo, que orienta sobre tudo, tudo. Tomar uma decisão. Mas se eu estiver errado, não tem problema. Aprenderá. Tudo que a gente vive. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe alguma coisa que a gente possa fazer que seja irremediável? Eu queria, se tiver um exemplo. Alguma coisa que eu vá fazer que não tem remédio? Tem? Tudo? Tem alguma coisa que não tenha remédio? É? Matar alguém não tem remédio? Isso é muito importante. Se a gente pensar na nossa vida curtinha aqui, muitas coisas são irremediáveis. Mas nós não temos uma vida curtinha. Nós somos imortais. Na imortalidade, nada é irremediável. Se eu matei 10, eu vou consertar os 10. Não importa, eu tenho tempo. Temos tempo, gente. Nada é irremediável. Então, eu posso errar. Porque senão eu não aprenderei. Claro que para isso eu preciso cuidar de algumas coisas. Eu preciso cuidar, por exemplo, do auto-julgamento, que nos aprisiona, do auto-perdão, que me liberta. Preciso cuidar de saber qual é o meu valor. Preciso verificar se eu erro, eu sou inferior. Se o meu erro diminui o meu valor, eu preciso cuidar dessas questões, porque senão eu me paraliso. E eu sei que muitos de nós acreditamos, infelizmente, que ignorância é inferioridade. E não é. Até porque nós somos criados ignorantes, como diz o livro dos Espíritos. E o Pai não nos criaria inferiores. Até porque a ignorância é temporária. Ela é facilmente resolvida com a educação. Ignorância não é inferioridade, a não ser para o orgulho. Que erro não nos diminui, porque é degrau para a subida. Que julgamento só causa sofrimento e não causa evolução. Até porque antes de Cristo, em Moisés, já foi colocado nos mandamentos: não julgueis. E lá não está escrito não julgueis o outro. Está escrito não julgueis, ou seja, ninguém, nem você mesmo. Então, nós precisamos abandonar essas prisões que nos machucam tanto, para que a gente consiga caminhar como protagonistas da nossa história, como autores do nosso futuro. E não viajores inconscientes que caminham que nem zumbis, sem entender nada, com medo do que vai acontecer daqui a pouco, esquecido de que seja o que for que vai acontecer daqui a pouco, será bom, mesmo que eu quebre a perna, ou não. Existe alguma coisa ruim, gente? Ou aquilo que a gente chama ruim é apenas difícil? É apenas alguma coisa que exige de nós um esforço.
Porque antes de eu sair daqui, a hora que eu for sair, eu posso quebrar minha perna. Será que é ruim? Ou será que é algo que eu preciso viver para aprender a ser feliz? Já que certamente eu estou preso em algumas formas de pensar, em algumas formas de sentir que me fazem infeliz e que me impedem de ter um futuro melhor. Faz sentido isso, gente? Ou vocês discordam? Porque, por favor, eu gostaria demais que todo mundo refletisse sobre o que está sendo dito aqui. Porque quem sou eu para falar a verdade? O máximo que eu posso dizer é o que eu penso. A minha verdade. Que não é a verdade. Plena, perfeita. Claro que não. Então é necessário que vocês reflitam e questionem: será que é isso mesmo? Tudo bem? Conto com isso, tá? O que vocês acham? Alguém quer falar alguma coisa para mim? Oi. Você falou que a gente tem que plantar as coisas boas da vida. Mas quando você tem pessoas do seu lado que, além de não te incentivarem e diminuir suas derrotas, ainda faz comparativos, não é um jeito de minar essa relação? Então, para todos ouvirem, se eu entendi bem, você está dizendo que, você comentou que eu disse que a gente tem que plantar coisas boas para o futuro, mas muitas vezes tem pessoas que não nos ajudam, que nos criticam, que nos desincentivam ao progresso, né? E que talvez eles minem a nossa vontade, né? Ou as nossas forças para crescer, né? Muito bem. Isso acontece, né, gente? Muito. Tudo, gente, é aprendizado. Tudo. Sem exceção. E esse ambiente que você citou é mais um. A vida, sabe quando você acha que o aluno sabe? Como que você faz para ter certeza? Vamos fazer uma provinha? Vamos fazer um teste? E aí, você faz uma prova. Para quê? Para verificar se a pessoa sabe. E o que é saber? Saber é saber fazer, certo? Saber não é ler o Evangelho. Porque quem lê o Evangelho não sabe fazer o Evangelho, sabe? Não. Eu tenho que fazer. O que adianta eu ler uma receita de bolo se eu não sei fazer o bolo? A receita é um mapa do tesouro. Ela me fala: olha, faça desse jeito, mas faça. E aí, ao fazer, e se o bolo ficou bom, então você sabe fazer. Tem um ditado maravilhoso disso que fala assim: saber e não fazer é ainda não saber. Então, a vida, para que a gente saiba se sabe, para que a gente avalie, não julgue, avalie o quanto sabe, o que falta para saber tudo, nos dá provas. A palavra prova no meio espírita, ela já está muito contaminada, eu não gosto muito dela, porque a prova no meio espírita, ela é dolorosa, não é? Ela é pesada, ela tem uma carga assim depressiva. Eu prefiro chamar de exercício, porque a prova na escola é só um teste, não tem tanto peso. Os alunos não gostam, eu sei, mas é só uma avaliação. Mas depende da forma que você encara ela. Exata, sempre. Você falou uma coisa preciosa, gente. Tudo depende da forma como você encara. Tudo. A doença seria levíssima de ser vivida se a gente encarasse de outra forma.
mas ela é, por hábito ou vício, encarada como sendo alguma coisa terrível. E ela é apenas mais um degrau para a gente aprender a ser feliz. Nada mais que isso. Quebrar a perna é apenas mais um degrau para eu aprender a lidar com um conjunto de sentimentos que me fazem infeliz ou me impedem de ser realmente feliz, de ter realmente paz íntima. Porque eu não sofro porque eu quebrei a perna. Eu sofro pelo que eu senti por depender das pessoas, não fazer o que eu quero na hora que eu quero. É por isso que eu sofro. Não é porque eu quebrei a perna. Tá certo isso? Então, tudo é como eu encaro. Oi? Mas quando eu não posso mudar o próximo, eu posso mudar a mim mesmo. E eu acho que melhor é A mim mesmo é o único que eu posso mudar. O único. e é mais fácil. Alguns de nós estamos tentando mudar algumas pessoas há mais de 20 anos, eu estou certo? Conseguiram? Já não está bom de parar? Vamos parar de tentar? Como é? Vamos parar de tentar de dar murro em ponto de faca? Porque é perda de tempo, gente. É você virar para a pedra e falar, sai daí. Pode falar. 40 anos falando, não tem problema nenhum. Ela vai continuar lá. Por quê? Porque a pedra só se move a hora que ela quer. Por que a gente continua falando para ela? Por causa da esperança. Teimosia? Também. Ah, Ou esperança, né? mas é justo ter esperança que a pedra se mova? Não. Não. Um evento natural, mas eu não sou um evento natural. Não é? Pode, mas não depende da gente. Não, e veja, pode e vai. Porque a pedra vai sair dali. Porque eu também sou pedra. E eu também me movo. Mas, A gente não para de falar porque talvez a gente não quer mudar. mas não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Porque, agora, existe uma coisa muito triste, que é, enquanto eu cuido da vida do outro, eu não cuido da minha. E aí o meu futuro vai ser de que jeito? Não sei. Será que vai ser bom? Talvez não. Por quê? Porque eu abandonei a minha terra e fui cuidar da terra do vizinho. Às vezes a terra do vizinho até melhora, mas na hora que você volta para a sua, e você sempre vai voltar para a sua, porque é sua, porque você mora ali. Onde a gente mora, gente? Dentro de nós. Não é? Alguém consegue sair de dentro de si? Não, né? Então é lá que a gente mora. Não é bom cuidar dessa casa? Não é bom? Vocês, principalmente as mulheres, adoram colocar as florzinhas, deixar tudo cheiroso, tudo limpinho, tudo no lugar, tudo bem decorado. Que tal a gente cuidar da verdadeira casa? Com esse esmero, com esse cuidado. Será que é tão difícil assim? Ou apenas a gente não se prestou a fazer? Não arregaçou as mangas com esse foco? Já que a gente sabe cuidar tão bem da vida do outro, que a gente fala, mas é porque eu amo. Então, e que hora que a gente vai se amar? Que hora? Porque diz a lei que eu preciso amar o outro de que jeito? De mim mesmo. Ah, então eu tenho que amar a mim mesmo? Sim, em primeiro lugar. Eu não sei porque Jesus inverteu essa frase. Eu acho que devia ser assim: como eu amo a mim mesmo, vírgula.
amar o próximo. Se eu pudesse falar com ele, eu pediria essa alteração. Que não altera o sentido, claro, mas era só para chamar a atenção. Quando é que nós vamos começar a amar a si mesmo? Quando? Será que não é isso que está faltando, gente? Sim. Eu não tenho, como você, nenhuma dúvida. Será que a gente consegue amar direito alguém sem gostar de si? Porque, na verdade, nós estamos cumprindo a lei. Eu estou amando o outro como eu amo a mim mesmo. De uma forma muito ruim. Por quê? Porque eu me amo de uma forma muito ruim. Então, por isso que muitas vezes as nossas relações afetivas são tão ruins. Porque eu não sei fazer, nem comigo, quiçá com o outro. Como que eu vou fazer com o outro se eu não sei fazer comigo? Como que eu vou fazer bolo na sua casa se eu não sei fazer na minha? Não é? Percebam que talvez seja isso que seja cuidado amanhã. Como que a minha casa está muito bagunçada? Amanhã vai chegar visita. Então hoje eu vou cuidar da minha casa. Fazer faxina, comprar umas florzinhas, fazer um docinho, um café. Aí amanhã, na hora que a visita chegar, vai estar tudo em ordem. A visita é você. É você. Porque você vai chegar na sua casa amanhã. É lá que a gente vive. Que casa você quer morar amanhã? Comece a arrumar e construí-la agora. Não é nem hoje. Hoje tem até meia-noite. Agora. Com urgência. Porque muitos de nós vivemos em casas acanhadas, de teto baixo, de cheiro ruim, apertada. Não tem nem lugar para sentar, muito menos para deitar. Casas cansativas, casas tristes, casas que não nos descansam a alma, casas barulhentas, casas tumultuadas. Quem fez essa casa? Eu. E é justo que eu more nessa casa. Por quê? Porque cada um terá segundo o que fez. Então, se eu tenho essa casa, é porque eu fiz. Ah, mas Deus, eu não queria essa casa. Tudo bem, ele fala. Faça outra. O senhor vai me ajudar? A ajudar eu vou. Fazer não vou. Eu acho, gente, que quando Deus criou tudo e nos criou, Ele falou assim: existe um lugar muito precioso, talvez um dos lugares mais preciosos que exista, que é dentro de cada um dos meus filhos. Esse lugar é tão importante, tão sagrado, que ali eu não mexo. O Deus, hein? Por respeito a vocês, os meus filhos, esse lugar dentro de vocês, de tão valioso e sagrado, eu não vou pôr a mão. Mas vocês serão donos deste lugar, soberanos neste lugar, deuses neste lugar. E é vocês que vão construir o que quiserem aí dentro. Então Deus nos dá tudo, toda a matéria-prima. Nessa construção Ele dá tijolo, cimento, água, até o terreno Ele deu, né? Que é o lugar. Tudo, mas a mão de obra é você. Ali Ele não mexe. Então é muito justo que nas nossas orações a gente peça que Ele nos ensine a viver. Oi? Nos guie,
nos guie, nos ensine. Senhor, abra meus olhos, eu estou enxergando direito, eu estou vendo direito o que está acontecendo. É assim que faz essa parede. Tudo isso Ele nos instrui, mas Ele não coloca a mão lá dentro. Não é justo, gente. Não é justo isso. Porque aí nós vamos exibir a nossa construção sabendo que fui eu que fiz. Não é tão difícil quanto a gente imagina. Até porque não temos pressão nenhuma de termos pressa. Certo? Ninguém tem prazo para ser feliz, nem prazo para ser perfeito. Nós que decidimos quando a gente quer. Essa é a liberdade do Pai. Vocês, eles diz para nós, se chegarão até mim quando quiserem, eu estarei aqui, de braços abertos a recebê-los. Como mostra a parábola do filho pródigo. O filho foi, e quando voltou, lá estava o pai, alegre e acolhedor, sem jamais acusá-lo, para recebê-lo. Nós somos o filho pródigo, e ele é o pai. Podemos ir para onde a gente quiser, o tempo que quiser, no caminho que a gente quiser, usando a herança dele da forma como a gente quiser. E podemos voltar, graças a Deus, que a gente pode voltar para casa. Podemos voltar, doentes ou não, realizados ou em desespero, podemos. Nenhuma ovelha vai se perder, ninguém vai ficar para trás. Ah, mas eu matei uns 20, não tem problema. Vai arrumar tudo. E eu vou te ajudar, diz esse pai. Porque uma das prisões que a gente vive é pensar no castigo. Não há castigo. Só existem consequências. Nada mais que isso. Consequências justas, consequências instrutivas, porque o único objetivo da consequência é nos instruir. O que é bom, o que não é bom fazer. Nós já sabemos que não é bom colocar o dedo no fogo. O fogo nos castiga, gente, quando a gente coloca o dedo nele? Não. Ele apenas apresenta a consequência de termos feito isso. E a gente aprende a não fazer. Não há sentimento envolvido, não há maldade no fogo. Nem maldade na vida, é claro. Então, se a gente se colocar em duas posturas fundamentais. Primeiro, eu sou imortal. Isso traz uma facilidade imensa. Um monte de peso sai das nossas costas a hora que a gente vive a nossa imortalidade. Porque a gente não vai viver nossa mortalidade depois que eu desencarnar. Eu tenho que viver a mortalidade sempre. A imortalidade é uma perspectiva, gente. É uma forma de enxergar as coisas. É uma forma de você olhar aonde você está. Eu estou dentro, permanentemente, da imortalidade. Eu sou imortal. Eu não morro. Ninguém me mata. Mata o meu corpo. Um detalhe. Mas não a mim. Então, isso é muito importante. Está na base do Espiritismo e na base de todas as religiões. De tão importante, tão verdadeiro que é. Não há religião que não fale da imortalidade. Não há. E parece que a gente vive esquecido disso. Porque a gente vive como se fosse mortal. Essa é a primeira grande coisa. Segunda grande coisa. Eu estou numa escola.
É aprendizado. Não é castigo. Não é brincadeira. Não é passatempo. Não é perda de tempo. É exercício. Para que eu aprenda. O quê? A ser feliz. Se tudo é educativo, é para que eu aprenda, não existe nada de ruim nas situações que eu estou vivendo. O que eu não estou dizendo que os exercícios sejam fáceis. Não, eles não são. Sabe por que eles não são fáceis? Porque eu não sei. Depois que eu sei, fica fácil? Fica. É muito difícil ler e escrever, não é? Até eu aprender. Hoje, alguém aqui escreve, nem sabe o que está escrevendo. Você está escrevendo. Outra língua, depois que você É aprendeu. fácil. É fácil fazer arroz? Facílimo. Para quem sabe. Para quem não sabe, dá errado. Então, se eu começo a encarar as vivências que a vida me dá como exercícios para que eu aprenda o que eu não sei, poxa vida, eu tenho uma outra disposição. Isso que está acontecendo não está contra mim, não é um castigo, é para eu aprender. Vamos aprender? Essa é a pergunta que a vida está te fazendo. Você quer aprender? Está aí o exercício. E é justo que eu tenha o exercício. Por quê? Porque eu estou na escola. Agora, a gente vem aqui, encarna aqui e acha que aqui é parque de diversões, não acha? A gente não acha que aqui é parque de diversões, gente? A gente não acha que quer sombra e água fresca? Não é isso que a gente busca? Estamos buscando coisa errada no lugar errado. Aqui não é lugar de sombra e água fresca. Aqui não é lugar para brincar. Não que não tenha intervalo, que a gente não possa comer um lanche, que a gente não possa se distrair um pouquinho. Claro que sim. Mas só querer isso, gente? Só querer isso? Isso causa frustração na gente. Isso faz com que a gente se sinta, como eu diria, se sinta incomodado com a vida. Mas por quê? Porque você não está entendendo onde você está. Então veja, a vida não está errada, até porque ela é criação nossa, sob as leis divinas. Não tem nada errado na nossa vida. Isso é uma coisa que o pessoal geralmente não gosta que eu fale. Não tem nada errado na nossa vida. O que eu preciso mudar na minha vida? Como eu enxergo a minha vida. E aí, a vida muda. Mas posso perguntar? Por favor. Você vai falar que pode ser que a gente já vem com isso porque nós somos, né? A gente vai ter várias vidas. Mas como podemos ser felizes se tirarmos assim conclusões de que há tantas pessoas sofrendo, animais que nós vemos, aí poderemos falar, não, porque isso eles estão vindo para não pagar, né? Não, para aprender. Para aprender. Então aí a gente não precisa ser, como que eu não consigo ser totalmente feliz, às vezes sabendo que tem muitos animais à minha volta sofrendo, pessoas sofrendo. Como que a gente faz com esse sentimento? Mas nós não seremos totalmente felizes aqui. Aliás, diz o... Você falou que nós temos que buscar isso. Buscar significa um caminho. Mas o que eu estou dizendo é que nós estamos sofrendo pela forma como a gente enxerga as coisas. Sim. Entendem? Isso que você falou de ter pessoas sofrendo realmente nos causa sofrimento. Que bom. Porque alguns são insensíveis. Sim. Então, se a gente já sofre, já se sensibiliza com o sofrimento de alguém, nós já demos alguns passos, avançamos alguns passos. Só que isso também é um aprendizado. Para mim,
Por que que eu sofro quando alguém está aprendendo? Vocês, quando mandam os filhos para a escola, vocês sofrem? Porque ele está lá aprendendo? Não? Então por que que a gente sofre quando alguém do nosso lado está aprendendo? Mas são formas de aprender diferentes. São, mas ainda é aprendizado. Por que que na verdade a pessoa sofre? Ela sofre pela mesma forma que a gente sofre, pelo mesmo motivo, porque eu não estou entendendo que eu estou aprendendo. A criança que quer ir na escola e quer aprender não sofre, certo? Ela vai com alegria, ai mãe, que bom que eu vou na escola hoje, vou aprender, não sei o que, não sei o que. Porque ele entende que é bom para ele. E aquele aprendizado não é um sofrimento. Agora, o aluno que vai amarrado na escola, né? Que vai na marra, as coisas mais legais lá, para eles não são legais. Então, eu insisto, tem pessoas à nossa volta que acham, que não enxergam dessa forma, que não enxergam que os esforços que a gente precisa fazer na vida são em nosso benefício. Muitas vezes elas também, como nós, estão acomodadas, elas também querem sombra e água fresca. Elas se perguntam, meu Deus, por que comigo? Como nós perguntamos, e a resposta é sempre a mesma, porque você precisa aprender a ser feliz, porque eu não vou fazer por você. É assim que Deus responde. Ele não fala assim, tão claro, mas ele fala isso. Então, que tal, para ajudar as pessoas que sofrem, a gente mostrar para elas como se vive? Que tal? Nas situações que a gente chama de difíceis, a gente aprender a estar bem. A gente ser aquele aluno que se alegra minimamente por estar tendo o privilégio de aprender. Pela escola que é a vida está falando assim, você já está pronto para aprender algo difícil. E a pergunta certa não é por que comigo, é por que não comigo? Por que não comigo? Porque quando a vida nos dá um exercício muito difícil, é porque a gente está pronto a aprender aquele exercício. Por que não deu para ele? Porque ele não ia aprender. Ainda não. Então, faz parte do aprendizado a gente conviver com a dor ao nosso lado. Porque a dor mexe conosco. E isso tem um aprendizado. Do entendimento, da mesma forma que Jesus olhava para a gente, que corria atrás dele para que ele curasse, né? E ele possivelmente falava assim, ah meu Deus, eles estão apenas querendo que eu cure o corpo. Quase ninguém aqui quer aprender a se curar a própria alma. Eu vou curar o corpo e eles vão estragar tudo de novo. Nós éramos e somos assim. Ele lamentava a nossa ignorância, como lamenta até hoje. Mas ele compreendia, como compreende, como nós podemos já compreender, que cada um tem um processo, cada um tem um caminho. Ah, vai ter dores no meio? Vai. Por quê? Porque temos o coração endurecido. Porque falamos, não vou, não quero. Por que algumas vivências são tão difíceis? Porque eu não quero vivê-las. Não é isso? Não aceito tal coisa. Já está sofrendo. Já está sofrendo. Por quê? Porque esqueceu que é imortal, porque esqueceu que está na escola. Ah, mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes, quando a gente fala de compreensão, né, compreender o outro, alguém fala assim, mas eu tenho que compreender tudo? Todo mundo? Resposta, é. Por que a pergunta da pessoa? Porque ela não quer compreender.
Certo? Porque ainda não vê que a compreensão nos liberta. Que quem compreende de verdade não sofre. Porque muitas vezes a gente confunde compreender com aguentar. Tá certo, gente? Fala assim, eu tenho que aguentar aquela pessoa? Não, não tem. No meu entendimento, eu não tenho que aguentar nada. Nem ninguém. Aguentem porque querem. Porque vocês sabem, vocês acham que vão concordar comigo. Quem aguenta muito um dia, não aguenta mais. Pode demorar um dia ou 30 anos, mas é certeza que a pessoa um dia vai falar, não aguento mais. Não vai? Não vai? E a grande questão não é para aguentar, é para compreender. Porque quando você compreende no nível racional e no nível do coração, no nível da emoção, você está em paz. Por quê? Porque você compreendeu. E não sou eu que diz isso. Lá no livro Boa Nova, aquela obra-prima do Humberto de Campos, pelas mãos abençoadas do nosso Chico, Joana de Cusa procura Jesus para reclamar do marido. Veja que essa história de reclamar do marido é antiga. Não me consta um marido ir reclamar da esposa. Você vê que nós estamos mal. Nós temos problema. Né? Nos textos bíblicos, evangélicos, nenhum marido vai reclamar da esposa. Vocês estão bem, viu? Continue assim. Foi reclamar que o marido não a compreendia. É um texto maravilhoso, eu sugiro que leia. Jesus respondeu assim: seu marido não te compreende? Compreenderá um dia. Vocês sabem que dia é esse para Jesus, né? Vidas podem ter passado. Porque Jesus tem a visão da imortalidade, como nós devemos ter. Compreenderá um dia, não sei quando, mas vai, fica calma. E complementa, e diz assim: não espere colher uvas do espinheiro. O que ele está falando? Não adianta falar para a pedra sair andando. Compreenda. Eu prefiro do que aceita. Porque a aceita parece uma coisa passiva, sabe? Aqui eu vou aceitar. Não, não aceite. Compreenda. Compreenda é ativo. Compreende é um movimento, parece, sabe? Compreenda. E esteja muitíssimo bem. Quando que eu sei que eu compreendi? Quando você está bem. Se você fala que compreendeu e ainda está doendo, não compreendeu ainda. É um bom parâmetro. Tá bom? Compreenderá um dia. Não espere colher uvas do espinheiro. Amanhe o solo, ele falou. O que é amanhar o solo? Prepara o solo do espinheiro. Né? Coloca água, tira as pedras, coloca adubo, cuida. E esse espinheiro amanhã dará uvas. E a gente pensa de uma forma errada que depois, só depois que eu colher uvas que eu vou estar bem, né? Que eu vou ser feliz. Não. O pai, gente, paga à vista. Cobra a prazo. Quando a gente compreende, a gente começa a ser feliz naquela hora. Ele já paga. E aí quando eu tiver uvas, nós vamos ser muito mais felizes ainda. Mas eu começo a ser feliz na hora que eu mexo dentro de mim. Deixa a pedra lá, gente. Ela tem o caminho dela. Cuida do solo. Ajude a pedra, ajude o espinheiro a parar de ter espinho. Por você. Amando-se. Porque compreender o outro é se amar, gente. A gente pensa que é amar o outro. Também. Mas é se respeitar. É se amar.
Quando você compreende a vida que você tem, a situação que você vive e os outros, você está se amando, você está cuidando de você. Por quê? Porque não se compreende assim no estalar de dedos. É preciso um trabalho interno. É preciso largar os velhos vícios mentais e emocionais e adquirir ou aceitar ou trazer para dentro de si novas formas de ver. Quais? A do Cristo, a da doutrina. Que a doutrina nada mais é do que o Cristo ampliado, uma lente de aumento sobre o Cristo. Nós, finalizando, nós temos tudo nessa escola. O Pai nos ama, nós somos imortais, estamos aqui encarnados na melhor escola que existe, com os melhores recursos que existem, com os melhores professores que existem. Sabe quem são? A nossa família. Eles são excelentes professores, duros, cruéis às vezes, implacáveis em nos dizer onde estamos errados. Esses são os bons professores. E ao invés de considerá-los como aqueles que nos trazem infelicidade, se a gente começar a considerá-los como bons professores, eficientes professores, quando a gente começar a compreender que nós estamos na escola e que isso que está acontecendo comigo é o amor do Pai sobre mim, entendendo que eu já sou capaz de aprender, nós imediatamente começamos a ter outra vida. Por quê? Porque eu entendi a grandeza da vida que tenho. Eu compreendi que nas entrelinhas da minha vida tem amor por mim. Aquelas situações que eu chamo de terríveis, que eu vivo, é o Pai me amando e acreditando em mim, acreditando que eu sou capaz de fazer uma nova casa dentro de mim, para viver aquelas situações, dando o meu melhor, compreendendo e estando em paz. Obrigado por essa oportunidade de imenso valor, de estar refletindo sobre isso. O senhor faz oração interna, me fazendo favor? Eu faço sim. Vamos agradecer. Jesus amigo, como é bom ter certeza da tua presença entre nós, não somente aqui, mas aonde eu for. Como é bom saber que eu sou conhecido pelo teu amor, pelo teu coração. Como é bom saber que se eu me perder, o Senhor me encontrará e me apontará o caminho certo. Como é bom saber que se eu me perder, quando eu me encontrar, eu estarei mais experiente e serei mais capaz de ser feliz. Como é bom saber, Mestre, que eu tenho tudo, absolutamente tudo o que preciso para aprender a ter paz no coração e estar bem. Como é bom saber, Mestre, que nenhuma das pessoas que eu amo estão abandonadas, estão nas tuas mãos e são amadas muito mais do que eu sou capaz de amá-las. Como é bom saber, Mestre, que o Senhor nos une uns aos outros, como agora, nesta casa, para que a gente se enriqueça, para que a gente troque o melhor de nós uns com os outros. Obrigado, Mestre. Que saibamos prosseguir a caminhada com outro ânimo, com outra visão, sabendo que não falta luz em nossas vidas, que todas as luzes estão acesas em meu favor, mas que eu, somente eu, sou capaz de acender a minha luz dentro de mim. E, Senhor, eu farei isso. Que assim seja.